Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma lista com livros que eu adoro e que vão brincar com essa ideia de realidades alternativas, realidades paralelas. Antes que vocês achem, não. Essa lista não vai trazer, então, livros de fantasia, literatura fantástica. São livros que, em sua grande parte, retratam o cotidiano, vidas rotineiras mesmo. E aí a gente tem aquele toquezinho, talvez, de fantasia. Cada caso aqui vai ser um caso diferente. Mas são livros que, na sua maioria, são romances, são histórias que deixaram meu coração quentinho, que me emocionaram e que, acima de tudo, vão brincar com aquela ideia do e se? Como as coisas seriam se talvez uma outra coisa tivesse acontecido, se algum acontecimento tivesse sido diferente, e que vai fazer então a gente questionar nossas ideias sobre escolhas, sobre a vida de um modo geral. O primeiro desses livros, aliás, é o único dessa lista que eu não li esse ano, que eu já li já tem um tempo e é um dos meus queridinhos. Sou apaixonada por esse livro e por essa escritora, e é Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Aqui no caso, a protagonista, ela já há 5 anos vive uma vida bastante complicada, desde que ela perdeu o melhor amigo dela em um acidente. Ela se culpa por tudo que aconteceu e desde que esse acidente aconteceu, a vida dela nunca mais foi a mesma e ela sofre bastante com isso tudo. Até que um evento aqui vai fazer com que um dia ela acorde numa realidade completamente diferente. Nessa outra realidade, o amigo dela não morreu, a vida dela tá às mil maravilhas, e aí a gente fica naquela, o que tá acontecendo? Qual dessas duas realidades é a verdadeira? As duas são, não são? Enfim, o que é que tá por trás de tudo ali? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei desse livro foi a habilidade da Dani Atkins em me fazer mergulhar nas histórias aqui. Então, tanto em uma alternativa quanto na outra, eu mergulhei de cabeça na história da protagonista, vivi aqui os dramas dela, sofri junto com ela, torci junto com ela, de forma que eu não tenha ficado assim tão preocupada em tentar descobrir pistas, descobrir o que estava acontecendo, e justamente por isso, quando chegou ao final, o livro me surpreendeu completamente. Foi um daqueles que me deixou de boca aberta e eu fiquei em choque. Na hora, assim, eu até levei alguns minutinhos, né, pra eu começar a chorar, porque foi um livro que também me emocionou, de tão chocada que eu fiquei. E assim que acabou, eu fiquei ruminando tudo aquilo, pensando em tudo aquilo. Foi uma história que acabou me emocionando bastante, que me tocou bastante e que, enfim, sempre que possível eu recomendo pra vocês, porque foi uma leitura que realmente me encantou. Já o outro é uma leitura mais recente que eu fiz aqui, que saiu o vídeo resenha sobre ele, e é o Aqui é o Melhor Lugar, da Cecília Ahern. E aqui a perspectiva, né, de outra realidade já é diferente, né, de Uma Curva no Tempo, por exemplo. Aqui no caso, então, a protagonista, ela é obcecada por encontrar coisas que ela foi perdendo ao longo da vida. Na verdade, ela não consegue lidar com essa sensação de algo de ter desaparecido, ela não consegue aceitar que as coisas possam desaparecer, então ela vive buscando. A vida dela, né, profissional também é pautada nisso, ela tem uma agência, então, para buscar pessoas desconhecidas, e justamente num dia em que ela tá indo para encontrar com um cliente, ela vai caminhar, né, por um bosque ali nas redondezas, e ela acaba chegando então num lugar chamado Aqui, e esse lugar então acaba reunindo todas as coisas que ela perdeu ao longo da vida. Então o livro ele vai ter esse quesinho, né, de fantasia, de mistério, em que também a gente vai se perguntar se esse aqui existe ou não, e conforme na leitura vai se dando, a gente vai descobrindo, vai percebendo quão real esse lugar é ou não é. Mas independentemente disso, acho que o foco aqui do livro não é se esse lugar existe ou não, se ela vai retornar ou não, mas o que significa isso tudo. Esse livro vai tratar muito sobre a questão das buscas mesmo que a gente faz ao longo da nossa vida, como isso vai nos impactar, e vai demonstrar então como as buscas que a gente faz sempre vão fazer com que a gente chegue em algum lugar, independentemente de que lugar é esse. Eu gostei muito das metáforas, né, que a autora colocou aqui na leitura. Outro que eu também postei vídeo resenha aqui no canal que eu fiz e que também foi uma das minhas leituras queridinhas desse ano é Os Quase Completos, do Felipe Barbosa. Aqui no caso, então, a gente vai ter a história principalmente de 3 personagens sendo contadas, mas uma dessas personagens vai aparecer mais do que as outras, né, e que é o quase doutor. Esse quase doutor é um médico que, na verdade, é um tanto quanto frustrado ali com a carreira dele. Ser médico nunca foi o que ele de fato sempre quis. Ele gostaria muito, né, de ter sido um artista, um pintor, mas ele acabou deixando esse sonho de lado. E aí um dia, então, quando ele tá indo pra trabalhar, ele tá esperando, né, no ponto de ônibus, chega um ônibus e um senhor que tava ali
esperando o convida para entrar nesse ônibus que ele nunca viu na vida, e quando ele entra lá, ele começa a maior aventura da vida dele, porque esse ônibus é completamente mágico e vai fazer com que ele retorne então no passado dele, reveja as escolhas dele e encontre a pessoa que um dia ele foi, cheio dos sonhos, né, que ele deixou pra trás. E aí aqui então no caso a gente vai ter essa questão do ônibus, que vai trazer um universo aqui que também é fantasioso, é fantástico, vai fazer a gente se questionar como que aquilo pode estar acontecendo, se aquilo existe, se aquilo não existe, como que isso se liga, né, na história como um todo. Mas é um livro então com uma mensagem extremamente positiva, que vai fazer então a gente realmente pensar nos nossos sonhos, nas nossas escolhas, nas coisas que a gente costuma deixar pra trás, né, na praticidade do nosso dia a dia. É um daqueles livros também delicioso de ser lido, a escrita do Felipe Barbosa, daquelas que realmente cativa, faz a gente entrar, né, na história assim de cabeça, enfim. Foi um livro que eu terminei com um sorriso no rosto, chorando assim de emoção, realmente pelos acontecimentos, por toda a maneira, né, que a história realmente me tocou e por tudo aquilo que ela me fez pensar. Outro livro que eu também li recentemente, que eu também trouxe resenha pra vocês aqui no canal, e que também vai brincar então com essa ideia de duas realidades que na verdade a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, qual delas é verdadeira, se as duas são verdadeiras ou não, enfim, é o A Vendedora de Livros, da Cynthia Swanson. E aqui no caso então a protagonista, a cada vez então que ela vai dormir, ela acorda numa realidade diferente. Numa dessas realidades, ela está em 1962, ela é sócia, né, dona de uma livraria junto com a melhor amiga dela, e ela preza muito pela independência que a vida dela tem, pelo fato dela nunca ter casado, nunca ter tido filhos, ainda que às vezes ela se pergunte como teria sido a vida dela se ela tivesse, né, tomado escolhas diferentes. Na outra realidade, que é a realidade que ela acredita que seja um sonho e que cada vez mais vai se tornando muito real para ela, a ponto dela não entender o porquê que ela tá tendo esses sonhos, ela já está em 1963, nessa outra realidade ela é casada, ela tem filhos, ela não é dona da livraria, ela já perdeu contato com essa melhor amiga dela há muito tempo, e embora nessa realidade traga tudo aquilo que um dia ela sempre quis, ela também tem aspectos que fazem ela repensar o que de fato ela quer pra vida dela, o que de fato mais importa ali pra ela ou não. E eu gostei muito então como a autora conseguiu transitar de uma realidade pra outra, como eu falei, né, a gente tá toda hora alternando de uma pra outra, conforme, né, os sonhos da protagonista, conforme ela vai dormir. A escrita da autora é muito leve, então esse é um livro super gostoso de você ler, muito rápido de ser lido. Eu acho que faltou um pouquinho aqui de doses de emoção dessa lista toda, eu acho que dos livros foi o que menos assim me impactou, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante, principalmente então por a gente trazer essa reflexão, né, sobre as escolhas que a gente faz ao longo das nossas vidas. E outro livro que eu amei, e que aqui no caso ele é um pouco diferente dos demais, porque ele vai trazer realidades alternativas, mas aqui no caso a gente não fica na dúvida se uma delas é verdadeira ou não, porque no caso as duas realidades são verdadeiras. E é o Em Outra Vida Talvez. Aqui no caso a protagonista, ela já tá com quase 30 anos, a vida dela não está do jeito que ela gostaria, né, que fosse, então ela resolve voltar pra cidade natal dela, e a partir do momento então que ela retorna, a melhor amiga dela resolve fazer uma comemoração, né, num bar, pra comemorar esse retorno dela, e quando ela está lá no bar, ela vai encontrar, né, com um amor dela do passado, um ex-namorado dela, que ela vai ficar muito mexida, e aí ao final da noite vai bater aquela dúvida, ela deve ir embora com a amiga, se privar, né, fechar portas pra evitar, né, acontecimentos desagradáveis, abrir portas com uma pessoa que não deu certo no passado, ou será que ela deve permanecer ali com esse ex, dar uma segunda chance e ver como as coisas vão acontecer? E a partir daí, então, a autora vai presentear a gente com essas duas alternativas, e a gente vai começar então a acompanhar a narrativa tanto com ela tendo ido embora com a amiga, tanto com ela então tendo ficado e curtido ali o restante da noite com esse ex-namorado dela. E aqui o que eu achei mais incrível então foi a maneira de como a autora conseguiu trabalhar esses dois aspectos, questionar dessa maneira então a questão realmente do destino. Será que o destino existe? Será então que são as nossas escolhas que fazem o nosso caminho? A nossa felicidade ela depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, dependem de acontecimentos ali do destino, as coisas são predestinadas ou não. Tudo isso aparece aqui então no meio da leitura, por meio também de uma narrativa que é bastante leve, que tem seus momentos também que são mais divertidos. Outros temas são tratados aqui de uma maneira muito legal, eu gostei muito de como foi
retratada a amizade entre as duas personagens. Acho que esse é um dos pontos centrais aqui também da leitura. Ela também questiona, então, as questões de gênero que vão aparecendo aqui de diversas maneiras. Então, enfim, foi um livro que me surpreendeu muito por todos esses aspectos, que me trouxe uma leitura muito gostosa e que, como eu falei, foi bastante reflexiva também em todos esses pontos que eu mencionei. Contem pra mim aqui nos comentários quais desses livros vocês já leram, quais vocês gostam, quais vocês têm curiosidade de ler, se vocês lembram de outros livros que também têm essa pegada de duas realidades e tudo mais. Enfim, quero saber as indicações de vocês. E já sabem, se gostou desse vídeo, deixa essa curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.